Olá, estudantes do nono ano, tudo bem? Aula de ciências de hoje sobre evolução, evidências da evolução. Vamos falar um pouco sobre mudanças no cenário terrestre e registros fósseis. Então, professora Larissa aqui com vocês, a nossa intérprete é Viviana. Sejam bem-vindos a essa aula. E para a gente começar então, os nossos objetivos, ter noções sobre a evolução biológica, discutindo um pouco dos processos que são responsáveis pela atual biodiversidade, né? A variedade de formas dos seres vivos que a gente tem hoje. Para a gente começar, dá uma olhada nesta imagem. Será que os seres vivos que habitavam o nosso planeta no passado, eles eram exatamente os mesmos que a gente tem hoje? O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Os seres vivos que habitam hoje são exatamente iguais aos que existiam no passado? Será? Provavelmente você respondeu que não, né? E você está certíssimo, porque muita coisa mudou ao longo desses bilhões de anos do nosso planeta Terra. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta aula, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui numa matéria que saiu no portal R7 sobre fósseis de dinossauros. Então, olha só, fóssil de espécie rara de dinossauro é encontrado no sul do Brasil. Essa é uma matéria de janeiro de 2020, tá? E olha alguns trechos dela, o que ela traz pra gente. Uma nova espécie de dinossauro encontrada no Brasil foi apresentada num estudo publicado na sexta-feira, dia 31. O réptil pré-histórico viveu há 230 milhões de anos e ainda foi pouco estudada por ser um tipo de fóssil raro de se encontrar. O formato do focinho era alongado e projetado mais para frente do que a mandíbula. Os dentes inferiores também são característicos por serem bem grandes e terem uma carapaça. O Dinamosuchus, que é o nome científico dessa espécie, seria mais ou menos um primo do atual crocodilo, já que existe um parentesco na cadeia evolutiva, mas não diretamente, tá? Então, por isso o primo está ali, né, entre aspas. Então, se você quiser conferir tudo sobre essa matéria, você já sabe, é só apontar a câmera do seu celular, né, para o QR Code e você consegue ler ela na íntegra. Então, aqui a questão é: qual a importância de estudar os fósseis, de analisar aí, por exemplo, né, os dentes, a carapaça, o formato do corpo desse animal pré-histórico? Que benefícios isso traz atualmente para a gente? Você já se perguntou sobre isso? Então daqui a pouquinho nós já vamos entender. Mas vamos começar realmente lá do começo, quando a gente fala em evolução, né? Uma coisa super lenta, não é algo que acontece num passe de mágicas, tá? Mas é um processo constante, que começou há muito tempo atrás. Então tudo começou, né, lá com a formação do nosso planeta. Então o planeta Terra, os cientistas acreditam que ele tenha aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. E claro, quando ele foi formado, acredita-se que era completamente diferente do planeta que nós habitamos hoje. Então, para começar, a temperatura era muito alta, os gases da atmosfera eram completamente diferentes, extremamente tóxicos, nem a água estava no nosso planeta no estado líquido ainda. Então, com o passar de muito tempo, a temperatura do planeta foi diminuindo, a superfície ficando, né, mais resfriada, a água se acumulando no estado líquido, a nossa atmosfera, a composição dos gases foi mudando com o tempo. E claro, a partir de tudo isso é que foi possível o surgimento das primeiras formas de vida que até hoje seguem evoluindo, tá? A visão que a gente tem hoje de que os seres vivos do nosso planeta e que o próprio planeta se transformam com o passar do tempo, ela é uma visão relativamente nova. Por quê? Porque até um certo tempo atrás, alguns séculos atrás, muitas pessoas defendiam a ideia de que a Terra e os seres vivos eram
inalterados, que eles não sofriam mudanças, nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de alteração. Então hoje nós sabemos que na realidade todo ser vivo, todo o planeta, né, ao longo de toda essa história, vem sim passando por sucessivas transformações. E quem estuda isso então é essa área da ciência relativamente nova, né, mas já cheia de descobertas, que é a evolução. Então, nos últimos 4 séculos, a humanidade passou a considerar cada vez mais essas evidências de evolução, essas evidências de que os seres vivos que habitavam o nosso planeta em tempos remotos, muitos deles desapareceram já e outros foram surgindo então, né, sempre com novas mudanças, sempre com novas características e sempre cada vez mais se adaptando, tá? Então a evolução, né, ela vem acontecendo, ela é um processo aí constante. Estudos indicam, por exemplo, que os primeiros seres vivos a habitar o nosso planeta, eles devem ter surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Então a Terra ficou ali sofrendo todas aquelas alterações de temperatura, né, por aproximadamente 1 bilhão de anos. Somente depois disso é que a vida foi possível. As primeiras formas de vida, que claro, eram super simples, né? Eram organismos unicelulares. Os grandes dinossauros, o que a ciência fala hoje sobre eles? Que eles se extinguiram há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. E sobre nós, os humanos, o que a evolução diz hoje, né? Que a espécie humana provavelmente surgiu aí há aproximadamente 300 mil anos atrás. Então são dados que a ciência, né, traz com base em evidências. Mas que tipo de evidências são essas? Da onde que a ciência consegue tirar esses números, essas estatísticas? Será que você sabe? Então vamos dar uma pausa aqui para você pensar sobre isso, respondendo a primeira questão da aula de hoje, e aí nós continuamos. Então olha só, a primeira atividade de hoje diz o seguinte: existem evidências, provas de que os dinossauros existiram? Você vai dizer aí, elaborar aí na sua resposta se sim ou se não, justificando, explicando, né, como você chegou a essa conclusão. Então, vou dar um tempinho aí para você e já retorno aqui para a nossa correção.
E então, quais são as evidências que existem de que os dinossauros realmente existiram? O que você respondeu aí no seu material? Provavelmente muitos de vocês responderam, né, que são os fósseis. E realmente, os registros fósseis, quando nós falamos em fósseis, tá? Não é apenas o esqueleto daquele animal, mas, por exemplo, pedaços, né, do seu corpo, como ossos, pegadas que ficaram marcadas em rochas, até mesmo excrementos desses animais que ficaram preservados são registros fósseis. Então, todos esses registros, né, provam que, de fato, os dinossauros habitaram sim o nosso planeta. E será que tem importância então estudar os fósseis? Sem dúvidas, né? O trabalho que a paleontologia faz, os pesquisadores, né, que estudam ali os fósseis fazem, é muito importante para a gente entender como era o passado do nosso planeta e para a gente entender também mais sobre a evolução dos seres vivos. Como que a ciência explica hoje toda essa diversidade de vida que nós temos? Então, olha a imensidão, olha quantos seres vivos diferentes habitam o nosso planeta hoje, né? E como que a ciência explica tantas formas de vida terem surgido assim? Então, a ciência, ela diz que essa diversidade biológica existente, ela é um resultado da evolução dos seres vivos. Evolução são transformações, mudanças, adaptações que vão acontecendo com o passar do tempo. Então, todas essas transformações que acontecem, né, elas vão permitindo que o ser vivo se adapte mais ao ambiente onde ele vive. Porém, uma outra informação importante que a ciência também traz para a gente é que todo ser vivo tem um ancestral comum, tá? Então, todos nós, todas as formas de vida, por mais simples ou complexa que seja, se a gente for olhar lá para trás do nosso planeta, todos nós temos um ancestral comum, né? Como se fosse um parente bem de longe que deu origem a todos os seres vivos, tá? Então, hoje, a diversidade é explicada principalmente pela evolução, né, que vai acontecendo, transformações que permitem que novas formas de vida vão surgindo e vão cada vez mais se adaptando no nosso planeta. E os fósseis, então, né, voltando a falar deles aqui, eles são restos, vestígios, pegadas, partes de um corpo de um animal que ficaram preservadas, que servem para a gente compreender aí sobre o passado e também, né, comparações aí que a gente pode fazer através deles para entender de fato como é que essa evolução dos seres vivos vem acontecendo. Os fósseis, eles são encontrados geralmente preservados em rochas, porém em rochas que a gente chama de sedimentares, né? O que é uma rocha sedimentar? Você lembra? Você já estudou, mas você lembra? Rocha sedimentar é aquela formada por sedimentos, por acúmulos de materiais de outras rochas que se desgastaram. Então o vento, a chuva, vai trazendo pedacinhos de rochas que vão se acumulando, formando camadas, e quando um dinossauro, por exemplo, morreu, né, ele ficou em cima dessa camada e foi soterrado por outras camadas de sedimentos. Por isso que é nas rochas sedimentares que a gente encontra, né? Os paleontólogos encontram os registros fósseis. Nos fósseis, então, a parte que geralmente se encontra é a parte dura, né, do corpo animal, que ficou preservado, como o seu esqueleto, os seus dentes, porque toda a parte mais mole do corpo, formada por músculos ali, né, órgãos, ela acaba se decompondo facilmente pela ação das bactérias, dos fungos, né, e do próprio clima também, tá? Então, por isso que essas são as partes mais fáceis de serem encontradas. Todas as atividades dos seres vivos do passado também são consideradas fósseis. Por exemplo, ali naquela imagem, a gente consegue ver uma pegada que ficou preservada na rocha. Então não é um esqueleto do animal, é uma pegada, mas também, né, é um registro do passado,
portanto, considera-se também um registro fóssil, tá? Então, pistas, né, ovos de animais que acabaram preservados, fezes que acabaram preservadas dentro dessas rochas, também são registros fósseis. E agora temos aqui a nossa segunda atividade da aula de hoje, que diz o seguinte: os fósseis são importantes pistas da evolução da vida no planeta Terra. Geralmente, em que tipo de rocha a gente encontra os fósseis? E como que eles são formados, então? Por que eles ficaram preservados ali? Então, tenta explicar com suas palavras e nós já voltamos aqui para fazer a correção e darmos continuidade ao nosso conteúdo. Conseguiu lembrar em quais rochas são encontrados os fósseis?
nas rochas sedimentares, né? Então é o tipo de rocha que é formado aí lentamente com a ação do tempo, do desgaste de outras rochas. Então, durante a formação dessas rochas que a gente chama de sedimentares, alguns fragmentos, alguns sedimentos mesmo, eles vão cobrindo aquele animal que morreu. Vão cobrindo, pode ser o animal, né? No caso um dinossauro, pode ser uma planta também que ficou preservada ali dentro, pode ser alguma pegada. E aí o que acontece é que esse material fica preservado ali dentro. Ali dentro dessa rocha, a ação direta de bactérias e de fungos, ela vai diminuir. E isso vai manter, então, aquele material preservado por muito mais tempo. Então, quando a gente vê, né, que um paleontólogo está escavando, está estudando ali fósseis encontrados, a gente vê nas cenas de filmes, por exemplo, que eles fazem isso com muito cuidado, fazem um isolamento da área, né? Por quê? Porque se trata de registros de um passado muito remoto. Então são materiais que precisam de muito cuidado no manuseio para a gente não perder, não deixar essa oportunidade passar, né? De compreender como era o passado do nosso planeta, de compreender o que mudou de lá para cá, né? Então o registro fóssil, ele nos traz inúmeras informações, tanto do passado remoto, quanto informações para a gente entender a atual diversidade de vida, as transformações que vêm acontecendo com os seres vivos no nosso planeta. E aí, por falar em fósseis, fica aqui uma sugestão de atividade para você pôr a mão na massa, para você tentar criar, colecionar e confeccionar fósseis, tá? Na sua casa. Então, para isso, você vai precisar de gesso, água, um copinho plástico mesmo e materiais que aí vai da sua criatividade. Pode ser uma concha do mar, pode ser folha de uma planta, tá? Então, o material que você queira preservar, marcar ele no gesso, você vai estar utilizando aí, tá? Então, você vai pegar esse copo plástico, vai fazer a mistura do gesso, o preparo do gesso com a água, vai pressionar sobre essa mistura, né, o materialzinho, por exemplo, a concha ali, e vai deixar até que esse gesso endureça. Aí depois, então, você só tira, quando ele já estiver bem sequinho, bem durinho ali, retira, né, do copo plástico aquele gesso e a conchinha, né, estará marcada ali no gesso, tá? Então é só uma atividade lúdica para você ver realmente, né, essa marca, esse registro no gesso, como se fosse, né, um registro fóssil encontrado numa rocha, tá? Então, se você, né, tiver esse material aí na sua casa, ou tiver oportunidade, né, mais para frente, quem sabe também, de ter acesso, dá para você fazer, né, vários registros aí, como se fossem registros fósseis. E continuando então, olha só, muitos fósseis que são encontrados, eles têm características semelhantes aos organismos que vivem hoje. Por exemplo, olha só esses ossos da face, né, de humanos ancestrais, nossos antepassados lá. Eles têm algumas semelhanças com a gente, com a nossa espécie atual, têm diferenças também. E por que tudo isso é importante? Porque a gente, analisando essas características aqui, a gente consegue entender o que mudou, por que mudou, né? Consegue estabelecer aí novas informações a respeito da evolução dos seres vivos. Então, os registros fósseis, eles são fortes indícios de que a biodiversidade, a variedade de vida no nosso planeta, ela era bem distinta antigamente do que ela é hoje. Ela vem mudando, essa biodiversidade, ela só é possível graças à evolução que os seres vivos vêm sofrendo ao longo do tempo. Então, os seres do passado não são os mesmos, não eram os mesmos, né, que a gente tem hoje. Os seres vivos que habitam hoje, eles têm características, algumas até semelhantes com os seres que viveram no passado, porém, muitas características mudaram. E isso se deve, então, à evolução dos seres vivos. E chegamos ao fim dessa aula. Nessa aula, nós falamos sobre mudanças que aconteceram no cenário, né, do nosso planeta. Falamos sobre o que são os fósseis, um pouquinho aí da importância do estudo deles.
né, para compreender o processo de evolução que acontece com os seres vivos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!